Como que despertando da ausência de luz, as cores dos troncos e das folhas vão se tornando mais e mais nítidas. Os pássaros parecem cumprir um ritual alegre de saudação à simplicidade e à força que os raios de sol espalham por esse trecho singular da Terra e ao Santuário Ecológico de Foz do Iguaçu. Iguaçu é uma palavra de origem indígena que significa grandes águas. No estado do Paraná, região sul do Brasil, encontra-se o rio Iguaçu, que depois de percorrer 1.320 quilômetros, não se contenta em ser apenas um afluente do rio Paraná. Num determinado ponto do seu curso, transforma-se num espetáculo absoluto, com suas inúmeras quedas d'água que compõem as famosas e deslumbrantes Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu foram descobertas em 1542 e constituem-se no ponto de maior interesse turístico da região. Elas encontram-se preservadas dentro do Parque Nacional do Iguaçu, cercadas por uma flora exuberante e uma fauna ricamente variada. A impressão que se tem é que o homem, inspirado nessa majestosa obra da natureza, concebeu e criou, com sua habilidade, outra obra gigantesca, Itaipu, a maior central hidrelétrica do mundo. Ambas contribuem para a formação de um verdadeiro festival de águas. Vejamos agora, ao som de uma música típica da região, algumas das belas imagens que uma visita à Foz do Iguaçu certamente pode proporcionar.
Foz do Iguaçu é considerado um dos polos mais visitados do Brasil. Essa região foi descoberta no século XVI e até o final do século XIX foi explorada por bandeiras brasileiras. A primeira povoação data de 1881. O centro da cidade situa-se a 6 quilômetros da foz dos rios Paraná e Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Sua população aproxima-se dos 200 mil habitantes, numa área de 630 mil quilômetros quadrados. As atrações e emoções que Foz do Iguaçu oferece aos milhares de turistas provenientes de todas as partes do mundo ultrapassam os limites das fronteiras e da imaginação. Pois além das maravilhas naturais, a cidade possui uma das maiores redes hoteleiras do país, vida noturna intensa e gastronomia internacional, com deliciosos pratos à base de peixes regionais, sem esquecer, é claro, a hospitalidade característica do habitante das três fronteiras. Com a implantação da usina hidrelétrica de Itaipu, a cidade de Foz do Iguaçu, que já era importante centro turístico, teve melhorado seus serviços e infraestrutura, além de ganhar renome internacional no campo da tecnologia. Itaipu, outra palavra indígena, significa o canto das pedras do rio. No Rio Paraná, localiza-se a central hidrelétrica de Itaipu, construída e operada pela empresa Itaipu Binacional Brasil-Paraguai. Desnível, vazão e topografia favorável permitiram a instalação em Itaipu da maior potência gerada por uma única central hidrelétrica no mundo. Cerca de 70% da população brasileira, ou seja, 10 estados e o Distrito Federal, recebem energia de Itaipu. A água que passa pelo vertedouro é um belo espetáculo, mas não produz energia. A função do vertedouro é regular o nível do lago. O corpo principal das obras de concreto é composto pela barragem propriamente dita, cuja extensão total é de mais de 8 quilômetros, e pela casa de força, que mede 1 quilômetro e 200 metros e abriga as unidades geradoras. O topo da barragem tem 1 quilômetro de extensão e está na cota 225, o que equivale à altura de um prédio de 75 andares. Os poços e as galerias de drenagem situam-se abaixo das fundações, a 9 metros do nível do mar. O volume de água necessário para acionar cada turbina é de quase 700 metros cúbicos por segundo. Cada uma das 18 turbinas gera 700 mil quilowatts e juntas asseguram a potência final de 12 milhões e 600 mil quilowatts, cifra que evidencia a grandeza da obra. O Marco das Três Fronteiras situa-se na orla fluvial próximo à foz do rio Iguaçu. Daqui podem ser avistados os outros dois marcos, um do lado paraguaio, na margem direita do rio Paraná, e outro do lado argentino, na margem esquerda do rio Iguaçu. Cada um deles ostenta as respectivas cores nacionais de cada país. No pôr de sol, é bela a visão da confluência das águas dos dois rios.
Desde 1956, a Ponte da Amizade une o Brasil ao Paraguai. Tem 552 metros de extensão, sendo o segundo maior vão livre do mundo. Por ela, passa toda a produção paraguaia que deve ser escoada pelo porto de Paranaguá, assim como grande parte dos produtos comprados pelo Paraguai. Seguramente, essa obra impulsionou o desenvolvimento das cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Stroessner, que até então eram praticamente duas vilas. A Ponte Tancredo Neves, que foi inaugurada em 1985, veio agilizar ainda mais a ligação entre o Brasil e a Argentina, substituindo o antigo transporte por via fluvial. Possui 480 metros de extensão e 220 metros de vão livre. Essa obra serve de exemplo da capacidade e tecnologia da engenharia nacional. O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939 e em 1986 foi decretado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O parque possui uma área de 205 mil hectares, onde há a maior reserva de mata subtropical do mundo. Sua flora é rica em pinheiros araucária, ipês roxos e amarelos, pau-marfim, perobas, imbuias e canelas, entre outras madeiras de lei. A fiscalização do parque é feita pelo pelotão da Polícia Florestal, que conta com quartel instalado dentro do próprio parque. O Museu Parque Nacional do Iguaçu possui em seu acervo inúmeros exemplares de animais empalhados, mostras minerais e de árvores. É mantido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, que tem como objetivo principal a proteção à natureza, o auxílio às ciências naturais e a preservação das reservas florestais existentes. Incluindo o Parque Nacional do Iguaçu, o IBDF é responsável por 43 áreas preservadas, sendo 28 parques nacionais e 15 reservas biológicas, totalizando 11 milhões de hectares, pouco mais de 1% do território nacional. Localizado à margem do rio Iguaçu, o Poço Preto é um dos pontos de grande interesse paisagístico. No parque podem ser vistos os grandes gaviões, o papagaio de peito roxo, o macuco, a jacutinga e a arara. Os animais mais comuns são as capivaras, gatos do mato, jaguatiricas, tatus, lagartos, pacas e cotias. O passeio do macuco consiste num trecho percorrido em jipe, quando penetra-se pela mata e desfruta-se da intimidade do parque, pois são muitos os espécimes que ali vivem em seu próprio habitat.
Depois de uma pequena caminhada através de picadas e pontes de troncos, vislumbra-se o Salto do Macuco, com águas límpidas e cristalinas, que deslizam de uma altura de 20 metros, caindo sobre rochas próximas às margens do rio Iguaçu, onde pode-se fazer um passeio de barco por 5 quilômetros, avistando-se ao longe as maravilhosas cataratas. O aspecto mais notável do Parque Nacional do Iguaçu são as quedas d'água. Segundo a lenda indígena, o deus serpente Emi-Boi, filho de Tupã, habitava o leito do rio Iguaçu. Os índios ofereciam-lhe as mais belas jovens da tribo, que se mantinham castas por toda a vida. Entretanto, Naipi, uma sacerdotisa que lhe seria consagrada, apaixonou-se por Tarobá, jovem guerreiro, que decidiu fugir, levando-a numa canoa pelo rio Iguaçu. Emi-Boi, para impedir que os amantes alcançassem o rio Paraná, pois aí não teria mais poderes, ergueu seu corpo imenso e mergulhou violentamente nas águas do rio, formando assim as cataratas do Iguaçu. As cataratas são as mais belas do mundo, pois o rio Iguaçu, que acima delas mede 1.200 metros de largura, estreita-se 65 metros na fenda que forma o cânion. São 275 quedas d'água, que nas cheias se reduzem a uma única, cujas águas caem com uma força de 10.000 metros cúbicos por segundo. Em altura, ultrapassam as cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, e em volume, as do Vitória, na África Central. Tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, há uma infraestrutura planejada para receber com muito conforto os visitantes das cataratas. Ela compõe-se de 2 hotéis de classe internacional, bons restaurantes, áreas com paisagem privilegiada destinada a camping e programação de passeios fluviais, aéreos e terrestres. Do lado argentino, pode-se tomar um barco que leva até a Isla de San Martín e depois de uma pequena caminhada, vê-se o Salto de San Martín, bastante conhecido. Outra atração bastante procurada é o passeio feito em helicóptero, pois possibilita uma visão abrangente do show das águas. Há picadas e passarelas que chegam o mais próximo possível das quedas, fazendo com que o turista encante-se a cada salto visitado. De todos os saltos, o maior e mais famoso é o da Garganta do Diabo, que tem 90 metros de altura. Mas também merecem destaque por sua beleza os saltos de Santa Maria, Deodoro, Floriano e Benjamin Constant.
O elevador panorâmico construído no lado brasileiro desperta o interesse de todos os turistas, porque a partir dele tem-se uma vista ainda mais fascinante das quedas. No piso inferior encontram-se as lojas de souvenir Naipi e Tarobá. Nesse local de exuberante cenário, não há quem não se emocione ao sentir de perto a intensidade das águas. Esse fascínio é expresso em diferentes línguas e levado para todos os cantos do planeta. Io vengo dall'Italia e vivo in Milano e sono turista qua alle cascate di Iguaçu. La mia impressione sulle cascate è che siano un posto meraviglioso, come un paradiso terrestre, un posto veramente fantastico. 私は京都から来ました。イグアスの滝、muito bom. J'ai pour la première fois visité les chutes de Iguaçu. C'est un spectacle merveilleux. J'ai jamais vu pareil. C'est vraiment fantastique. Je crois que c'est une des plus belles merveilles du monde. Es ist überwältigend, wenn man sowas vorher noch nicht gesehen hat. Das ist wirklich fantastisch. Ah, estupendo. Es una cosa maravillosa. Es una cosa que creía que era buena, pero lo es mucho más. I've never seen anything like it, and I've been almost around the world, and I've never seen a falls that is as most beautiful as this. It's just out of this world. やっぱり話に聞いただけすごいです。世界一です。美しい、beautiful. Muito bom. Gostou da Brasil, né?